A paz do Senhor Jesus Cristo, meu irmão, minha irmã, Deus abençoe tua vida, a tua casa e a tua família. Vamos para a palavra de Deus, amém? Vamos ler aqui em Gênesis, no seu capítulo 1, livro do Gênesis, seu capítulo 1, no seu versículo 1, amém? Deus abençoe aí a tua vida, tá? No princípio, no princípio criou Deus os céus e a terra. Em Êxodo, capítulo 3, no seu versículo 14, e disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Deus seja louvado. Louvado seja Deus. Ainda em Daniel, capítulo 10, versículo 6. Louvado seja Deus. E o seu corpo era como berilho, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como a voz de uma multidão. Louvado seja Deus. Ainda no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, 2 e 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Louvado seja Deus. Aleluia, glória a Deus. Ele estava no princípio com Deus. No versículo 3. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Louvado seja Deus. Aleluia. Ainda no Evangelho de João, no seu capítulo, glória a Deus, 10, no versículo 9 e versículo 11, glórias a Deus. Eu sou a porta. Se alguém entrar, aleluia, por mim, salvar-se-á e entrará e sairá e achará pastagem. Jesus dizendo que ele é a porta. Louvado seja Deus. Aleluia, louvado seja Deus. No versículo 11, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Louvado seja Deus. Isso é Jesus Cristo. Ainda no Evangelho de João, capítulo 14, verso 6. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus dizendo que ninguém vem ao Pai senão por ele. Louvado seja Deus. Apocalipse, capítulo 1, versículo 8 e versículo 17. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir o Todo-Poderoso, e que há de vir o Todo-Poderoso, ele dizendo, louvado seja Deus, aleluia, glórias a Deus. No versículo 17, e eu, quando o vi, caí aos seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: Não temas, eu sou o primeiro e o último. Louvado seja Deus. Ele dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último. Louvado seja Deus. Ainda em Apocalipse, capítulo 2, versículo 8, versículo 12 e versículo 18. Louvado seja Deus. E ao anjo da igreja em Esmirna, escreve isto, diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Louvado seja Deus. No versículo 12,
E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve isto, diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Louvado seja Deus. E no versículo 18, e ao anjo da igreja de Tiatira, escreve isto, diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Louvado seja Deus. Apocalipse, capítulo 3, versículo 1, versículo 7 e versículo 14. E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve isto, diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e está mortos, estás morto. Louvado seja Deus, né? Ainda no versículo 7, ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve isto, diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Louvado seja Deus, com certeza isso é Deus. Louvado seja Deus, né? Louvado seja Deus. E ao anjo da igreja de Laodiceia, escreve isto, diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Louvado seja Deus, o princípio da criação de Deus. Apocalipse, capítulo 5, versículo 5, né? Disse-me um dos anciões, aleluia, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Louvado seja Deus. Apocalipse, capítulo 19, versículo 11, 12 e 13. Louvado seja Deus. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Louvado seja Deus. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitas diademas. Louvado seja Deus. Aleluia, glória a Deus. E tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Louvado seja Deus. Aleluia. E estava vestido de uma veste tingida em sangue. Louvado seja Deus. E o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Louvado seja Deus. Glórias a Deus. Apocalipse 21, 6. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Glórias a Deus. Louvado seja Deus, exaltado seja Deus. Glórias a Deus. Olha, irmão, primeiro versículo que nós lemos desta leitura está registrado no livro do Gênesis, no seu capítulo 1, no seu versículo 1. Certamente é um versículo muito bem conhecido por multidões, né, na terra. Louvado seja Deus, né? Onde diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Observa, meu irmão, observa, minha irmã. A quem então pertence todas as coisas? A quem pertence todas as coisas, não resta dúvida de que pertence todas as coisas ao Criador dos céus e ao Criador da terra, né? Que é o Deus Todo-Poderoso, que era e que há de vir, como na sua palavra está
registrada e está escrita. Porque quando nós chegamos no Êxodo, como nós acabamos de fazer a leitura, quando nós chegamos no livro do Êxodo, no seu capítulo 3, no seu versículo 14, né? E disse Deus a Moisés, Deus dizendo a Moisés, eu sou o que sou. Deus dizendo a Moisés, eu sou o que sou. Louvado seja Deus, aleluia, glórias a Deus, santo é o Senhor, aleluia, glórias a Deus. Disse mais, isso Deus dizendo a Moisés, disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Deus dizendo para Moisés, eu sou o que sou. Deus dizendo mais para Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Ou seja, o eu sou foi ele quem enviou Moisés aos filhos de Israel. E ele dizendo para Moisés esta palavra que nós acabamos de ler, eu sou o que sou. Né? Ou seja, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Deus dizendo para Moisés dizer aos filhos de Israel que eu sou, ou que ele, né, era quem ali enviou Moisés aos filhos de Israel. Porque certamente quando Moisés chegasse ali na terra do Egito, que os hebreus, ou que os filhos de Israel perguntassem para Moisés qual era o Deus que havia ali enviado a Moisés naquela terra e qual era o seu nome. Louvado seja Deus, né? Então, certamente Moisés iria dizer: eu sou o que sou, né? Assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Ou seja, Deus que tinha ali enviado Moisés aos filhos de Israel que estavam certamente lá na terra do Egito. Isso com certeza logo que Deus iria libertar eles, tirar eles daquela terra do Egito e levar eles para uma terra boa, terra qual manava leite e manava mel. Louvado seja Deus, né? Para certamente cumprir, certamente com uma palavra que certamente já havia dito para os pais deles no passado, né? E Deus precisava certamente cumprir com a sua palavra. Então, iria tirar eles dali e Moisés, preocupado certamente, é que quando os filhos de Israel viessem até Moisés e perguntassem qual era o Deus que havia ali enviado Moisés para a terra do Egito e qual era também o nome desse Deus, né? Louvado seja Deus. Então Deus disse, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Foi Deus dizendo para que Moisés dissesse aos filhos de Israel, eu sou. Era ele quem tinha ali enviado a Moisés até eles que estavam aonde? Na terra do Egito. E então, quando nós chegamos, né? Quando nós chegamos, louvado seja Deus, aqui em Daniel capítulo 10, verso 6, Daniel capítulo 10, verso 6, e o seu corpo era como berilho, e o seu rosto parecia um relâmpago. O rosto de quem parecia um relâmpago? Né? Certamente o rosto de Deus. E os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido. Né? E a voz das suas palavras era como a voz de uma multidão. E a voz das suas palavras eram como a voz de uma multidão. Certamente a voz da palavra de quem? Das palavras de Deus, né? Louvado seja Deus, né? Glórias a Deus. Aí, quando nós chegamos no Evangelho de João, você vai entender que Evangelho de João, capítulo 1, verso 1, 2 e 3, né? Você vai ver o seguinte, louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. No princípio era o verbo, quer dizer, o verbo quer dizer certamente palavra, no princípio era a palavra, ou seja, no princípio era o verbo, e o verbo estava com quem? Com Deus, ou seja, no princípio era a palavra, e a palavra estava com quem? Com Deus, louvado seja Deus, né? E o verbo era Deus, ou seja, a própria palavra era quem? Deus, louvado seja Deus. Glórias a Deus, aleluia, glórias a Deus. Santo é o Senhor, glórias a Deus, santo é o Senhor. Louvado seja Deus, né?
Glórias a Deus, aleluia. E no versículo, louvado seja Deus 2, ele estava no princípio com Deus. No versículo 3, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Quer dizer, quem é que fez todas as coisas? Deus. E para quem Deus fez todas as coisas? Deus, certamente, ele fez todas as coisas, né, por ele, e ele fez todas as coisas exatamente para ele. É por isso que a Deus pertence toda a honra, é por isso que a Deus pertence toda a glória, é por isso que a Deus pertence toda a adoração, pois jamais haverá um santo como Deus, né? Como está escrito, santo, santo, santo. É o Senhor dos exércitos e toda a terra está cheia da sua glória. Foi Deus quem criou os céus, foi Deus quem criou a terra, foi Deus quem fez por ele, foi Deus quem fez para ele todas as coisas, como aqui nós acabamos de ver escrito. Louvado seja Deus, né? Glórias a Deus. Santo é o Senhor. Evangelho de João, capítulo 10. Louvado seja Deus. Evangelho, glória a Deus, de João, capítulo 10, versículo 9 e versículo 11. Eu sou a porta, o Senhor certamente dizendo, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá pastagens. É por isso, meu amado e minha amada irmã, que nós temos que entrar pela onde? Pela palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o caminho, e esse caminho é o que nos conduz e nos leva até a presença de Deus. Bendito seja Deus, louvado seja Deus. Por isso que Jesus disse, sem mim nada podeis fazer, ou seja, sem a palavra de Deus, o que nós podemos fazer? Absolutamente nada. Há uma grande e imensa necessidade de que nós venhamos nos alimentar de toda a palavra que sai da boca de Deus, né? Louvado seja Deus, como está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Bendito seja o Senhor Deus Todo-Poderoso, né? Glórias a Deus. Ainda no Evangelho de João, louvado seja Deus, aleluia, glórias a Deus, no seu capítulo, né, 10, no seu versículo 11, né, eu sou o bom pastor. Né? O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Foi o que o Senhor Jesus fez. Né? Ele deu a sua vida por nós. Ele deu a vida dele, ele entregou a vida dele por mim e ele entregou a vida dele por você. Louvado seja Deus. Jamais haveria quem fizesse isso por mim e jamais haveria quem fizesse isso por você, senão Jesus, né? Ele é o bom pastor e deu a vida dele por nós, que somos ovelhas dele. Como o salmista disse, né? Louvado seja Deus, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Louvado seja Deus. Então ele deu a vida dele pelas suas ovelhas. Por quê? Porque ele é o bom pastor. Ele não é apenas um pastor. Jesus não é apenas um pastor, muito pelo contrário. Jesus, ele é o bom pastor. Porque eu posso até, quem sabe, ser o pastor, mas o bom pastor é Jesus Cristo, né? Que deu a vida dele pelas suas ovelhas. Louvado seja Deus. E ainda quando, glórias a Deus, bendito seja Deus, aleluia, quando nós chegamos aqui, né, no Evangelho de João, no seu capítulo 14, no seu versículo 6, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Veja quem nos conduz e nos leva até Deus. É Jesus Cristo, que é também ele o bom pastor, como ele declarou através desta palavra. Ele dizendo que eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas ou pelas ovelhas. Foi o que ele fez. Deu a vida dele por mim, deu a vida dele por você. Se entregou lá na cruz do Calvário, né?
por mim, se entregou por você. Não foi só por mim que ele se entregou, foi por você também que está ouvindo esta mensagem. Louvado seja Deus. E aí então, quando nós chegamos aqui em Apocalipse capítulo 1, verso 8, 17, Apocalipse capítulo 1, versículo 8 e versículo 17. Eu sou o Alfa, ele dizendo que ele é o quê? Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor. Então veja quem está dizendo que ele é o Alfa e que ele é o Ômega. Diz o Senhor que é, né? Ele não deixou de ser, e que era, ele também era, e que há que vir. Louvado seja Deus, quem? O Todo-Poderoso. Ele dizendo que ele é o Alfa, ele é o Ômega. Louvado seja Deus, aleluia. Glórias a Deus. Ele dizendo que ele é o princípio e ele é o fim. Diz o Senhor que é e que era e que há de vir. Quem? O Todo-Poderoso. No seu versículo 17, e eu, quando o vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me, não temas, eu sou o primeiro e o último. Veja só, e Deus ele é o primeiro e Deus também ele é o último. Louvado seja Deus. Por que Deus ele é o primeiro? É porque antes de Deus, nenhum Deus houve. Louvado seja Deus. E depois de Deus, nenhum outro virá. Então ele é o primeiro e ele é o último. Louvado seja Deus. Quando nós chegamos aqui para finalizar, louvado seja Deus, em Apocalipse capítulo 2, versículo 8, 12 e 18. Apocalipse 2, versículo 8, versículo 12 e versículo 18. E ao anjo da igreja em Esmirna, escreve isto, diz o primeiro, veja só que ele é o primeiro, está dizendo que é o primeiro, diz o primeiro e o último, né? Está aqui, ó, e o último, que foi morto e reviveu. Quem foi que foi morto? Ele está dizendo que foi morto e reviveu. Por quê? Porque ele ressuscitou dentre os mortos. Aleluia. Ao terceiro dia, Deus o ressuscitou ele dentre os mortos. Claro que ele está dizendo que foi morto e reviveu, né? E subiu ao céu, assentou-se à destra, né, do Deus Todo-Poderoso, à destra do trono de Deus, né, o Todo-Poderoso, né? Louvado seja Deus. E ao anjo da igreja, né, que está em Pérgamo, escreve isto, diz aquele que tem a espada aguda de dois fios. Quem é esse que tem a espada aguda de dois fios, senão certamente Deus, né? Ou certamente o seu Filho Jesus Cristo, que é o mesmo, né? Que está escrito, eu e o Pai somos um. Louvado seja Deus, né? E no versículo 18, e ao anjo da igreja de Tiatira escreve isto, diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante a um latão reluzente, né? Seus olhos como chama de fogo, seus pés semelhantes, né, ao latão reluzente. Apocalipse 3, 1, 7 e 14. E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve isto, diz o que tem diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Ele conhece tudo, não resta dúvida, né? A, a ele ninguém ensina nada, né? Ele conhece tudo, ele conhece o ontem, o hoje, o amanhã, né? Louvado seja Deus. Glórias a Deus. No versículo 7, né? E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve isto, diz o que é santo, o que é verdadeiro. Ó, ele é santo, ele é verdadeiro. O que tem a chave de Davi, né? Que é ele que tem, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Veja só, quando ele abre, ninguém fecha. E quando ele fecha, ninguém abre. Louvado seja Deus. Porque se ele fechou, só quem pode abrir é ele. E se ele abriu, só quem pode fechar é ele. Louvado seja Deus. O que ele abre, eu não fecho. Você também não fecha. E o que ele fecha, eu não abro. Você também não abre. Só quem abre é ele. Louvado seja porque ele é Deus, né? Glórias ao Senhor, nosso eterno Deus. Bendito seja Deus, né? Aleluia. Glórias a Deus. E ao anjo da igreja de Laodiceia, escreve isto, diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeiro, o princípio da criação de Deus. Peraí, e ao anjo da igreja de Laodiceia, escreve isto, diz o Amém. Amém quer dizer, assim seja, né? A testemunha, glória a Deus, fiel, que é Jesus, e verdadeira, que é Jesus,
o princípio da criação de Deus, né? Que é quem? Que é Jesus Cristo. Louvado seja Deus, né? Glórias a Deus. Apocalipse, capítulo 5, verso 5. E disse-me um dos anciões, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, né? Aleluia, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Jesus venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Louvado seja Deus. Ainda no versículo 11, e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com o quê? Com justiça. Olha só, ele julga, ele peleja com o quê? Com justiça. Não é de qualquer jeito, né? Que ele faz isso. Não, ele faz isso tudo direitinho. Ele julga e peleja com o quê? Com justiça. Louvado seja Deus. E os seus olhos eram como chama de fogo. E sobre a sua cabeça havia muitos diademas. E tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E mais ninguém esse nome, né? E estava vestido de uma veste tingida em sangue, e o nome pela qual se chama é a palavra de Deus. Apocalipse 21, 6. E disse-me, mas está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. A quem quer que tiver sede, de graça, Jesus lhe dá da fonte da água da vida. Deus abençoe a tua vida, a tua casa e a tua família. Senhor Deus, abençoe esta pessoa que está ouvindo esta mensagem neste momento, que o Senhor possa alcançar ela, a sua família, a sua casa. Ó Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel. Quero te agradecer pela vida, a respiração e por todas as coisas. A paz do Senhor Jesus, Deus abençoe. Não se esqueça, inscreva neste canal, vai estar sempre tendo estas mensagens, enquanto Deus assim estiver nos permitindo trazer essa mensagem para a glória de Deus. Deus abençoe. Fica com Deus, a paz do Senhor Jesus.